Olá, meu nome é Maristela Gabardo e eu sou professora do Instituto Federal do Paraná e aluna do Programa de Doutorado em Linguística Aplicada da Unicamp. Eu pesquiso sobre educação midiática e o uso das mídias por adolescentes e é sobre isso que eu vim conversar com você hoje. As mídias estão em todos os lugares da nossa vida diária, do momento em que você acorda ao momento em que você vai dormir e muitas vezes inclusive durante a noite. Toda a nossa comunicação hoje em dia se dá ou nas mídias ou se relaciona a elas de alguma maneira. Um almoço de domingo com a família ou com os amigos. Aí você pensa, o que tem de midiático nisso? A música que está tocando, ou ela vem de uma rádio, ou de uma rádio virtual, ou de um streaming de música ou repositório como o Spotify ou o Deezer. As conversas giram em torno de notícias que as diferentes pessoas da família leram nos jornais ou revistas, assistiram na televisão ou acessaram em algum site de notícias. Pode ser também em torno de algum livro que alguém esteja lendo, ou um programa, série ou filme do qual todos gostam, ou aquele que seu primo recomendou para sua mãe. Pode ser ainda sobre a vida de alguém que não se faz presente nesse momento, mas de que todos sabem pelo que foi postado nas redes sociais. As fotos tiradas ali também podem ir para lá. O dia pode terminar num jogo de cartas, tabuleiro ou mesmo num game, ou numa sessão de cinema. Para o cinema, você vai consultar a sinopse, os horários, a direção, o GPS para como chegar lá, comprar os ingressos e a pipoca, tudo de forma online. Depois, você pode comentar com alguém por uma mensagem ou por uma rede social sobre o filme que você viu. Pode ser, inclusive, que a pessoa com quem você vai comentar tenha entrado na sua vida através de um aplicativo de relacionamento. No dia em que vocês se conheceram virtualmente, talvez a sua voz estivesse com a televisão ligada em um programa que você não lembra direito qual era. E naquele café do primeiro encontro tocava uma rádio de fundo, que você também não escolheu. Por esses exemplos, já deu para perceber que as mídias fazem parte direta ou indiretamente das diferentes atividades do nosso dia a dia. Elas trazem e levam informações sobre nós e sobre o nosso mundo. Agora, com a quarentena, vemos que as atividades que antes eram, em sua maioria, presenciais ou preferencialmente presenciais, estão tendo suas versões online expandidas ou se tornando exclusivamente online por conta da necessidade do momento. Aulas, cultos religiosos, consultas médicas, comemorações, amizades e abraços vêm interagindo com novas mídias e com novas formas de se comunicar. Mas o que são as mídias? De acordo com o professor Norval Baitello Júnior, as mídias são ferramentas de comunicação que mediam os processos culturais que são formados e influenciam o modo como nos comunicamos, modulando nossa sociedade e nossas instituições. Algumas das mídias que mais fazem parte do nosso dia a dia são o rádio e os seus repositórios e streamings de música online, a TV e os repositórios ou streamings de vídeo, as redes sociais, os jornais, os sites de notícia, as revistas, os livros, os jogos e o cinema. Cada uma delas é realmente significativa e representante para a nossa sociedade. O estudo The Phone Life Balance Study, conduzido em 2018 pela Motorola, em parceria com a Universidade de Harvard, mapeou hábitos diante do uso do celular. Nesse estudo, participaram brasileiros, indianos, franceses e estadunidenses, entre 16 e 65 anos. Entre os que pertencem à geração Z, entre 16 e 20 anos, 53 consideram o celular seu melhor amigo. E esse número cai para 41% entre os millennials, entre 21 e 37 anos. Entre esse grupo, a quantidade de horas que os usuários passaram utilizando o celular ultrapassa a quantidade de horas de quaisquer outras atividades mapeadas pelo estudo, tais como ler, estudar, trabalhar, comer, sair com os amigos ou familiares e namorar. É claro que muitas dessas atividades nós realizamos através do celular. Mesmo assim, esse número é extremamente impactante. Cada uma dessas mídias pode ser acessada individual e ter o seu momento de uso exclusivo. Porém, elas também podem se sobrepor. Por exemplo, quando você, durante uma live de algum cantor, posta em alguma rede social. Ou quando você lê um livro escutando a TV. Falando em TV, ela está presente em mais de 96% das casas brasileiras. Cabe lembrar também que não é porque não se tem uma TV que não se assiste a TV aberta ou mesmo a TV paga.
Mesmo porque existem canais via internet que disponibilizam a TV aberta gratuitamente. Muitos dos relatos que eu coletei durante a minha pesquisa foram de que a TV serve muito mais de companhia para a casa, que era que ela não fica em silêncio durante o dia inteiro, do que um objeto no qual as pessoas prestam atenção. É claro que isso também varia de acordo com a família, o uso, os programas e os diferentes momentos durante o dia. Um dos mitos que a quarentena tem ajudado a desmentir é a ideia de que todos os jovens sabem lidar com a tecnologia com perfeição e que as pessoas mais velhas não. No Brasil hoje, 79% das casas têm acesso à internet, mas ainda temos mais de 45 milhões de pessoas sem esse acesso. A desigualdade social é um dos fatores ligados a essa disparidade. Isso varia de acordo com a renda familiar, porque a internet ainda é um artigo de luxo, principalmente entre as famílias com renda de até R$ 900, a região onde você mora, se é rural ou as regiões urbanas, e mesmo algumas das regiões urbanas, e principalmente as suas atividades de interesse. As habilidades midiáticas estão menos ligadas à idade que se tem e mais relacionadas ao acesso que você tem a ela, ao tempo que você passa naquela mídia, ao uso que você faz dela e à necessidade, o quanto que você está disposto a aprender sobre ela. Um professor pode saber como funciona o YouTube, por exemplo, como comentar ou como buscar um vídeo ali. Mas de repente ele nunca tinha se atentado a como ele mesmo poderia disponibilizar algum material online, ou mesmo de como o algoritmo do YouTube funciona para sugerir alguns vídeos em primeiro lugar e outros não. Quais os critérios para as visualizações? Seria tudo o que está postado ali confiável? Em uma análise preliminar dos dados que coletei, se percebe que a checagem de informações se dá de forma maior ou menor, dependendo do formato de um vídeo ou de quem o grava. Como se aquele formato ou aquela pessoa fosse garantia de um conteúdo confiável. Quanto mais a gente estuda, a gente percebe que ser confiável ou não perpassa por entender a metodologia, ou seja, a maneira como os dados foram coletados e como eles foram analisados, os objetivos da produção desse material, se tem propaganda, se tem um patrocínio, se tem um apoio de um grupo específico de pessoas e qual é o objetivo final, se é uma campanha, por exemplo, e as ideias que estão presentes naquela linha de pensamento. Isso se dá desde a escolha do formato, ou seja, uma videoaula, uma palestra, uma conversa, a construção das descrições, aqui abaixo, postadas, se contém as referências do que foi citado no vídeo, etc. As cores, o público-alvo e até a escolha das palavras. Pensando na escolha das palavras, pensemos nas palavras derrota, perder de lavada, goleada, ir à lona. Todos esses termos podem servir para descrever quando um time de futebol perde um jogo, mas serão usados de maneira a atrair os torcedores de um time que perdeu ou de um time que ganhou a acessar aquela notícia. Por exemplo, os vídeos que trazem os adjetivos pior, melhor, certo, errado, trazem normalmente um juízo de valor a algo que pode ser um livro, um produto, uma atitude ou mesmo uma pessoa. Esse juízo de valor está atrelado aos pensamentos e critérios da certa pessoa que está produzindo o vídeo e como ela interpreta o mundo. Entender tudo isso faz parte de entender o que é um vídeo, e é o que chamamos de educação midiática ou educação para os meios. Cada uma das mídias tem as suas particularidades e suas construções, que são interessantes de ser estudadas, para que a gente faça um uso mais consciente de cada uma delas e do ecossistema que existe entre elas, inclusive para podermos fazer um juízo sobre o que cabe ou não na nossa vida, com o que concordamos, o que devemos evitar, o que deixamos entrar, quem pode ter acesso aos nossos dados, que dados são esses, de que maneira eles são ou podem ser usados e para qual finalidade. Afinal, nada é de graça. Tudo que parece gratuito está sendo pago ou com propagandas diretas que a gente percebe e, consequentemente, com o teu tempo, ou com a coleta dos seus dados, suas preferências, seus gostos, sua geolocalização e com acesso direto a você e às pessoas que estão à sua volta. Se você quiser saber mais sobre mídias, educação midiática e temas relacionados, deixa aqui embaixo seu comentário. Vamos deixar aqui também alguns textos e links para que você possa, caso você tenha interesse, saber mais sobre o assunto. Se possível, fique em casa e use as mídias com sabedoria. Até a próxima!